Olá pessoal, professor César falando. Gente, então nas últimas aulas, nas últimas atividades, nós fizemos uma revisão daquilo que foi bem trabalhado durante 1 mês e meio de aula. Muito bem, daqui para frente é matéria nova. Ficou faltando terminar a técnica de UV-Vis, certo? E ficou faltando mostrar um método de adição de padrão. Como é que eu trabalho esse método para quantificar o meu analito na amostra. Então, olha só, o objetivo desse nosso primeiro vídeo agora não é que você saia daqui entendendo o método de adição de padrão. Não, eu não quero que você saia daqui entendendo. Eu quero que você compreenda como quantificar, como fazer. Depois, mais para frente, em outro vídeo, a gente faz uma reflexão sobre um método de funcionamento do método de adição de padrão e sobre as vantagens desse método, ok? Então, nós vamos começar resolvendo exercício, gente. A gente só aprende fazendo, ok? Então, aqui ó, nós temos um primeiro exercício, exercício 13, ok? Método de adição de padrão. Então, tá lá. Determinação de cromo 6 em uma amostra de água por espectrofotometria. Então, a gente vai usar lá o UV-Vis, ok? Foram pipetados 10 ml de uma amostra de água desconhecida para 5 balões volumétricos de 50 ml. Vários volumes de padrões contendo 12,2 ppm de cromo 6 foram adicionados nos frascos de amostras e elevados ao traço com água deionizada, conforme tabela abaixo. Calcular a concentração da amostra diluída e concentrada. Muito bem. Então, o que os balões estão mostrando, né? O que na verdade, essa tabela está mostrando? O camarada foi para dentro do laboratório, olha lá, e fez o quê, né? Ali, ó, balão 1. O que ele fez no balão 1? Vamos lá. É difícil trabalhar com isso daqui, né? Difícil trabalhar sem giz e lousa. Então, balão número 1. O que ele fez? Ah lá, um balãozinho de 50 ml. Ele colocou 10 ml de amostra. 10 ml de amostra. Ó. E 0 ml de padrão. Olha lá, 0 ml de padrão. Fez o que depois, gente? Elevou ao traço. Ó, o tio tá fazendo com corzinha. Ou seja, colocou 40 ml de água para completar para 50 ml. Então, foi isso que ele fez com o primeiro balãozinho. Segundo balão. Olha lá. Balão número 2. Balãozinho de 50 ml. O que é que ele fez no balãozinho número 2? Ó, ele colocou 10 ml de amostra. 10 ml de amostra. Vamos colocar aqui. Além disso, ele colocou o quê? 10 ml de padrão. 10 ml de padrão. Que concentração tem esse padrão? 12,2 ppm. E finalizou completando, né, ao traço, até os 50 ml. Ou seja, ele colocou 30 ml de água. Olha lá. Vamos ao balãozinho de número 3. O que ele fez no balãozinho de número 3? Ah lá, ele colocou 10 ml de amostra, lá, balãozinho número 3, 10 ml de amostra. Muito bem. Ele colocou 20 ml de padrão. Então, ó, 20 ml de padrão. E completou com água destilada até o menisco. Então tá lá, quantos ml de água destilada ele colocou?
20 ml de água. Ok. Balãozinho de número 4. O que é que ele fez no balãozinho de número 4? Ele colocou 10 ml de amostra. Então vamos colocar lá, 10 ml de amostra. Ele colocou 30 ml de padrão, 10, 20, 30. Ó, o tio tá fazendo com corzinha para você entender. E ele colocou, finalmente, mais 10 ml de água destilada. Por fim, no balãozinho de número 5, o que foi feito? Vamos lá, balãozinho de número 5. Olha lá. Uou! No balãozinho de número 5, ele colocou 10 ml de amostra. 10 ml de amostra. Olha lá. Viu? Eita, é difícil trabalhar assim, mas vamos lá. Vamos que vamos. Colocou 40 ml de padrão. Vamos colocar? Ó. 10, 20, 30, 40 ml de padrão. Colocou água destilada? Não, porque não cabe mais. Totalizou 50 ml. Muito bem, foi isso que ele fez. Agora, gente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ignorar a presença da amostra. Depois eu explico por quê. Num primeiro momento, o que a gente vai fazer é, vamos fingir que só completamos com água destilada. Ok? E aí, vamos calcular a concentração do nosso padrão, né? O que está de laranja. Aliás, eu vou deixar de laranja aqui, para ficar bem coerente, né? Então, vamos calcular o padrão, a concentração de padrão em cada balão volumétrico. Para que isso? Para correlacionar com a absorbância, ok? Então, professor, da onde saiu esses números de absorbância? Muito bem, saiu assim, ó. Vamos começar a compreender a técnica. Olha lá, no primeiro balão, no balão número 1, ele misturou 10 ml de amostra com água destilada, não colocou nada de padrão, né? Então, preparou esse balãozinho. O que ele fez? Ele pegou um pouquinho desse balãozinho, colocou numa cubeta e fez a leitura no espectrofotômetro. O resultado da nossa leitura deu 0,201 de absorbância. Ok? O que ele fez com esse balãozinho 2? Ele pegou, fez essa mistura, pegou um pouquinho dessa mistura, colocou dentro de uma cubeta, colocou lá dentro do espectrofotômetro e fez a leitura de absorbância. O espectrofotômetro me deu 0,292 de leitura. E assim sucessivamente. Ok? Então, esses resultados de absorbância é o equipamento que está dando. Ok? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular a concentração de analito, né? Mas não de amostra. Concentração referente aos padrões, em cada balãozinho. Vamos começar pelo balãozinho 1? Então, o que a gente está fazendo em cada um dos balões? Não estamos fazendo uma diluição? Colocamos a amostra, um pouquinho de padrão e diluímos com água? Muito bem, então vocês aprenderam desde lá do segundo ano do ensino médio uma formulazinha, né? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Esta fórmula é o que a gente usa para representar a diluição de soluções, ok? Eu não vou deduzir essa fórmula aqui, a gente não tem esse tempo disponível. Normalmente na lousa a gente trabalha um pouquinho, relembra, deduz rapidinho. Não é o caso aqui agora, ok? Então vamos lá. Qual que é a concentração inicial do padrão colocado? 12,2 ppm. Qual que é o volume colocado de padrão? 0. Não coloquei nada. Qual que é a concentração final?
0. Eu não coloquei nada de padrão, então a concentração de analito que vem do padrão é 0. Qual que é o volume final? Né? O volume final é 50. Portanto, nós já encontramos a concentração de padrão aqui, ó, que é 0. Então, vamos construir a tabelinha juntos? Ah lá, ó. A tabelinha fica assim, ó. Concentração do padrão em ppm, certo? Em função da absorbância. Olha lá. Vamos lá. Concentração do padrão em função da absorbância. Vamos construir aqui, ó, balão, né? Balão. É bom fazer o balãozinho, para ficar bem didático. Balão número 1. Qual que é a concentração em ppm do meu padrão? 0. Vixe, professor, tá dando leitura. Tá dando 0,201. Claro que tá dando leitura, né? O equipamento tá acusando que tem lá o cromo 6, né? Mas da onde tá vindo essa leitura? Tá vindo da amostra que contaminou o meu balão volumétrico. Mas o que nós combinamos? Nós vamos ignorar a presença da amostra. Nós vamos construir uma tabela da concentração de padrão em função da absorbância. O padrão aqui, nesse caso, tem concentração 0. A concentração no balão em ppm do cromo 6 é 0? Claro que não. Tanto não é 0 que a absorbância está dando leitura, né? Então o equipamento está lendo, ele está enxergando o cromo ali. Mas é o cromo que vem da amostra. Só que a amostra, conforme combinado anteriormente, a gente vai ignorar no início. Ok? Depois a gente vai entender como é que faz, o que a gente faz com esse valor da amostra. Muito bem. Vamos lá para o balão 2. Né? Então, o balão 2, o que a gente faz? A gente pega esse volume, coloca na cubeta, o equipamento me dá a leitura. Qual que foi a leitura do equipamento? 0,292. Vamos calcular a concentração do padrão em ppm? Então, vamos lá. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Qual que é a concentração inicial do meu padrão? 12,2 ppm. Qual que é o volume inicial colocado? 10 ml. Eu só coloquei 10 ml de padrão. Vamos colocar lá. Qual que é a concentração final depois que eu faço a diluição com água? É o que eu quero encontrar. É a concentração final do padrão. Qual que é o volume final? 50 ml. Não foi isso que eu fiz? Ó, eu coloquei 10 ml, né, 10 ml de padrão concentrado, 12,2 ppm. Aí eu fiz uma diluição com água e com amostra, ok? O volume final ficou 50 ml. Qual que é a concentração final, ignorando a concentração da amostra? Então, quando eu resolvo essa continha, a concentração final dá 2,44 ppm. Ah lá, ó. Então a gente vem aqui e coloca 2,44 ppm. Isso me dá uma leitura de 0,292. Essa leitura é referente só à concentração do padrão? Não. Essa leitura é referente à concentração do padrão mais a amostra, só que a gente está ignorando a amostra, ok? Balão de número 3. Ah lá, vamos construir a tabelinha bem bonito. Ah lá. Balão de número 3. Como é que a gente construiu o balão de número 3? Eu coloquei 20 ml de concentração e avolumei para 50. Então vamos jogar isso na fórmula de CVCV? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Qual que é a concentração inicial do meu padrão? 12,2. Qual que é o volume inicial? Eu coloquei 20 ml.
Qual que é a concentração final do meu padrão? É o que eu quero encontrar. Qual que é o volume final? 50 ml. Quando eu isolo CF, eu encontro que dá 4,88. Então, 4,88 é a concentração em ppm do meu padrão no meu balãozinho número 3, ignorando a concentração que provém da amostra, certo? Isso gerou um valor de quanto de absorvância? 0,378, que vem lá da tabelinha, ok? Muito bem, vamos construir agora o balão de número 4, ou melhor, vamos construir a concentração do meu padrão no meu balão número 4. Vamos lá? Então, como é que fica? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Ficou uma merda isso aqui, hein? Mas vamos lá. Qual que é a concentração inicial? 12,2. Qual que é o volume inicial? Olha, eu coloquei 30 ml. Qual que é a concentração final do meu padrão? É isso que eu quero encontrar. E o volume final? 50. Isolando, quanto que dá a concentração final? Concentração final dá 7,32. Confere aí com a sua calculadora. Vai conferindo contigo. Muito bem. No balãozinho de número 5, a gente faz a mesma coisa. Vamos calcular a concentração do padrão quando a gente faz essa diluição de 40 para 50. Então, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Qual que é a concentração inicial do meu padrão? 12,2 ppm. Qual que é o volume inicial? Ó, eu coloquei 40 ml. 40 ml. Concentração final. Qual que é a concentração final? É o que eu quero encontrar. E o volume final? 50 ml. Eu misturei 40 ml de padrão com 10 ml de amostra. Ok? Então, o volume final é 50 ml. Isolando a concentração final do meu padrão, fica 9,76 ppm. Muito bem. Vamos completar a tabelinha? Eu já fiz até o final, né? Então, olha lá. A concentração final da amostra 4, ó, ou melhor, do balãozinho número 4, deu 7,32. Com a absorvância que o equipamento me deu de 0,467. No balãozinho de número 5, a concentração deu 9,76 para a absorvância de 0,554. Muito bem. Com isso, né, com essa tabela em mãos, eu vou usar o mesmo procedimento de curva de calibração, ok? Então vamos lá para o Excel? Olha lá, vou pegar essa tabela, vou projetar lá no Excel. Vamos lá. Olha lá, tabelinha. Vamos tirar aqui do PowerPoint. Vamos botar no Excel. Olha lá. Então, tá aqui. Não vou mostrar essa. Vou mostrar. Pronto. Aí. Tá dando pra ver? Acho que sim, né? Vamos colocar aqui mais do ladinho. Aí. Muito bem. O que é que eu faço agora? Eu vou, por meio do MMQ, né, do método dos mínimos quadrados, nós vamos selecionar a tabela e fazer a mesma coisa que curva de calibração. Inserir gráficos de dispersão, certo? Clicar com o botão direito, adicionar linha tendência, exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado. Fechar. Olha lá que maravilha, ó.
Olha lá, eu tenho a equação da reta e o r quadrado de 0,999. Então, r quadrado bem bom, certo? Excelente o r quadrado. Muito bem. O que é que eu faço com isso agora? Ó, mudou. Por que que mudou? Ó, percebam que antes a curva de calibração saía aqui da origem, né? Olha lá. Por que que esses dados saltaram? Esses pontos saltaram? Porque eles estão contaminados com o valor da amostra. Se nós tivéssemos aqui somente os padrões, a curva teria partido daqui, certo? Mas como houve a contaminação em cada ponto com 10 ml de amostra, esse salto da curva daqui para cá é por conta da contaminação com a amostra. Mas a gente vai ignorar isso, ok? Foi como eu falei. O objetivo desse vídeo é que você aprenda a quantificar pelo método do padrão interno. Depois a gente explica o porquê que é assim e não de outra forma, ok? Então, o que é que eu faço? Eu vou copiar esse r quadrado e essa equação da reta e eu vou voltar aqui para o meu exercício. Vamos copiar então? Olha lá. Vamos voltar aqui para o nosso exercicinho. Olha lá, que bagunça, hein, gente? Ah, mas é uma bagunça gostosa, né? Olha lá. Então, eu vou botar aqui uma outra folhinha. E eu vou copiar. Exercício 13, né? Continuação. O r quadrado é 0,999, que é ótimo. E a minha equação da reta é igual a y é igual a 0,036x mais 0,202. Como é que eu faço agora, né? Eu não estou plotando aqui, ó, um gráfico. Olha lá, da absorbância em função da concentração. Olha lá. Só que a concentração dos padrões, né? Ignorando a amostra. A curva não está assim, né? Então, o que é que eu vou fazer? No que se baseia o método de adição de padrão? Eu vou prolongar essa reta e aonde bater aqui, ó, vai me dar um valor negativo, né? Um valor negativo. Eu vou colocar esse valor em módulo e aí eu acho esse valor em módulo é a concentração. Concentração. Como é que eu faço isso na curva? Simples. Esse ponto, né? Não é o ponto em que o valor de y, A é y, né? A é o eixo y. Esse ponto não é o valor onde y é igual a zero, né? Ó, zero. Zero em y. Então, o que é que eu faço com a equação da reta? Eu boto zero aqui. Quando eu boto zero aqui, eu acho o valor de x. O que é o valor de x? É o valor da concentração em módulo. Né? Tá negativo. Tá do lado esquerdo aqui, tá negativo. Mas é o valor da concentração em módulo. Depois, eu vou deduzir isso para vocês em vídeos posteriores. Como é que a gente deduz isso com derivada e tudo mais. Não é o caso aqui agora. O objetivo do vídeo é mostrar como fazer. Depois a gente mostra o porquê que é assim. Ok? Então vamos lá. Então, 0,036x mais 0,202. Vamos isolar x. Então, esse 0,202 passa para lá negativo. Menos 0,202 é igual a 0,036x. Esse 0,036x passa para lá dividindo. Fica x é igual a menos 0,202 dividido por 0,036. X vai dar um valor negativo, né? Quanto que dá x? Não faço a mínima ideia.
O tio resolveu isso. Ah, tá aqui o resultado. Vamos lá. X deu menos 5,61. Esse valor em módulo é o valor da minha concentração, 5,61 ppm. É o valor da minha concentração, da minha amostra. Só que tem um detalhe, né? Esse 5,61 é o valor lá do meu balãozinho volumétrico, olha lá. Olha lá, do meu balão número 1. Depois eu vou explicar o porquê, né? O balão número 1, o que é que eu fiz? Eu coloquei 10 ml de amostra e misturei com 40 ml de água. Aí eu peguei um pouco dessa mistura, coloquei numa cubetinha e o equipamento me deu a leitura de absorvância, certo? Então, esse valor de concentração é referente à minha amostra diluída para 50 ml. Né? O objetivo nosso é sempre quantificar a concentração da amostra concentrada. Eu quero saber a concentração original da minha amostra e não da minha amostra diluída. Ok? Então, eu vou ter que fazer um CV aqui, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Qual que é a concentração inicial da minha amostra em 10 ml? Não sei, é isso que eu quero descobrir. Então, a minha concentração inicial é a minha incógnita. Qual que é o meu volume inicial? Meu volume inicial é 10 ml. 10 ml. Qual que é a concentração final que o equipamento mediu? Não é isso? O equipamento mediu essa concentração diluída. A concentração final é 5,61 ppm. Qual que é o volume final? O volume final é 50 ml. 50 ml. Isolando o CI, quanto é que dá? Concentração inicial é igual a 28,05 ppm. Olha lá. Opa. Achou aí? Ok? Pessoal, todo mundo compreendeu como fazer? Em vídeos posteriores nós vamos aprender o porquê que é assim, ok? Então eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.